Pode ir, Alex. Professor Eduardo, tudo bem? Bom estar falando com você mais uma vez. Como destacou há pouco aqui já os companheiros na coletiva anterior com o Éder, um adversário que vocês já enfrentaram várias vezes, né, nessa temporada. E quais foram as lições tiradas dos demais confrontos contra o Atlético Paranaense para esse jogo que é tão importante, nesse retorno do torcedor ao estádio Antônio Ascioli, e saber se você vê esse jogo de alguma forma parecido com algum dos anteriores que a gente já teve, ou muda tudo na sua visão para esse compromisso de agora, Eduardo? Boa tarde, Alex. Eu acho que nós analisamos 4 jogos que nós já jogamos, tendo até aquele jogo de 2020, que foi em fevereiro, né? Acho que os detalhes decidiram os jogos. Todos os jogos nós fizemos bons jogos. E se eu trouxer do jogo de outubro, aqui contra o Atlético Paranaense, também aquele empate, também nos mostra isso, né? Que naquele jogo o Maranhão foi expulso com 16 minutos do primeiro tempo. No jogo de fevereiro, nós tomamos um gol aos 49 do segundo tempo, em Curitiba. E assim vem vindo, né? Então, acho que o detalhe, isso que a gente vai bater muito com os atletas. É um jogo que nós temos que tirar lições dos 4 jogos que nós jogamos, onde, no meu ver, nós jogamos em alguns momentos melhores e na maioria dos jogos equilibrados, e nós acabamos não vencendo por esses detalhes. Então, é ter muita atenção, né? Mudou o treinador, mas, entre aspas, não mudou, porque o Paulo Autuori, que é, entre aspas, a cabeça pensante, né? Está chegando o Alberto, então nós estudamos bastante, vamos passar para o jogador, mas, resumidamente, é ter atenção nos detalhes. Se nós tivermos atenção, concentração aos 90 minutos, nós temos chance de conseguir uma vitória amanhã aqui no Ascioli. Humberto Castro, PUC TV, que satisfação, Eduardo. A gente está de volta aí. O Adson ontem, aqui na coletiva para a imprensa, disse que lá em Fortaleza ele esteve mais próximo do time, é vestiário, é hotel, é concentração, é avião. Eu queria que você falasse sobre isso, né? O que significa, nesse momento em que o Atlético retoma o caminho das vitórias, ter o Adson, o presidente, mais próximo. O Adson é um presidente, um dirigente muito atuante, né? Ele tem uma virtude que eu vejo nele, que ele anda na frente. Ele não deixa as coisas acontecerem, não deixa a situação chegar no limite para estar intervindo, né? Então, ele visualiza muito as coisas que podem acontecer no futuro e tem as entradas, né? Ele viajou realmente, ele sempre vai em todos os jogos, alguns ele chega no dia do jogo, outros na véspera, e esse jogo ele acabou indo na quinta-feira, participou realmente, foi nos treinamentos, estava próximo. Isso aí dá confiança para o atleta, né? Dá confiança para a comissão técnica, tendo seu presidente do lado. Eu, particularmente, até falando da volta de vocês ao dia a dia, eu particularmente gosto que a direção, que a imprensa, a própria torcida esteja no dia a dia, porque ela vê o trabalho, né? Porque é muito difícil você analisar apenas pelo jogo, porque o jogo ele te dá momentaneamente algumas situações. Então, se a imprensa, o presidente, o diretor estiver vendo o dia a dia dos trabalhos, ele vai ver o que a comissão, o que os jogadores estão fazendo. Então, eu particularmente gosto muito. Mas é bacana, é importante você ter um presidente tão próximo, e eu acho que isso é um dos grandes segredos do Atlético estar na situação que está nos últimos anos aí em crescimento. Grande Eduardo, um abraço para você, prazer falar contigo, com todos os colegas também. Eu sou o Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte, e eu acho interessante, assim, quando o Adson se refere a você e ao seu trabalho, e acredito que toda a imprensa também, sempre com muito respeito, né, pela sua capacidade e por tudo aquilo que você já demonstrou nos momentos em que você assumiu o Atlético. Só que o Adson tem um negócio também, não, auxiliar, a gente não sabe se dá certo, parece até que no começo do ano você até tinha a ideia de, quem sabe, o Atlético te dá uma oportunidade para assumir o clube, e a oportunidade ela ainda não veio. Você está encarando esse momento do Campeonato Brasileiro e até a partir daquela vitória com Fortaleza como uma oportunidade que você pode agarrar para seguir no comando técnico da equipe? Você tem esse objetivo, Eduardo? Ô Bruno, eu acho que, como eu falei na outra entrevista, eu acho que a cada vez que você vai assumindo um clube do tamanho do Atlético e no campeonato que se disputa, você vai amadurecendo, né? Então, nesses 2 anos, a gente vem amadurecendo. Eu vejo o Adson um cara muito centrado. É um cara diferente da maioria dos
dos dirigentes, né? Ele, como eu disse na pergunta anterior, ele olha muito na frente. Eu não tenho essa vaidade, eu estou para ajudar o Atlético, eu sempre falei, eu acho que tudo na tua vida tem a hora certa, a gente sabe que é muita coisa que envolve um comando técnico, né? Então, é trabalhar dia a dia. O mais importante que eu vejo de nós, da comissão permanente, é dar tranquilidade para o Adson escolher um bom profissional e o momento certo para essa escolha. Então, eu acho que isso que é o mais importante, né? E ajudar o clube. Nós sabemos que a permanência na Série A ela é muito importante para o Atlético em nível de crescimento, né? Então, é trabalhar como nós trabalhamos para o jogo do Fortaleza, fazer os ajustes, trabalhar o lado psicológico dos atletas, mostrarem para ele que esse grupo é muito forte, que esse grupo, uma coisa que eu frisei muito para eles no jogo do Fortaleza, é que tirando o jogo do Atlético Mineiro, que entrou nos 40 minutos do segundo tempo, nós estávamos perdendo por 3-1, todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro, esse grupo chegou ao minuto final ou até os 45 minutos do segundo tempo dentro do jogo. Mesmo nos que nós perdemos, estava no máximo 1-0. Então, 1-0 você está dentro do jogo. O Palmeiras nós acabamos perdendo de 3 gols, mas foi um gol aos 48 e um gol aos 51 do segundo tempo. Então, é um grupo muito forte. Então, é trabalhar. O Eduardo e a comissão, nós vamos trabalhar dia a dia. Se nós ficarmos até o jogo de amanhã, maravilha. Se nós ficarmos mais 2, 3 jogos, maravilha. Vamos acolher bem o profissional. Eu acho que aquilo que você falou do respeito do Adson, da própria imprensa, é pelo jeito que nós trabalhamos no dia a dia e o jeito que nós acolhemos o profissional que chega, né? Então, o profissional que chegar no Atlético sabe que vai ter uma comissão honesta, que tem as suas opiniões, que faz parte da nossa função, faz parte do que o clube cobra da gente, mas sempre com respeito e trabalhando para o sucesso do treinador e para o sucesso do clube. Fala, Eduardo. Boa tarde. Prazer. Rodrigo Castro, da TVA Anhanguera. Eduardo, agora falando sobre a escalação para o jogo de amanhã, você tem um desfalque certo, né? O Cariús está suspenso. Eu queria que você falasse, assim, vocês preferem manter a equipe, a escalação, dar essa continuidade? Ontem também no treinamento a gente viu o Marlon Freitas treinando ali no espaço reduzido, o Toró dando volta do campo. Queria que você falasse também sobre a situação desses dois jogadores, por favor. Primeiro, a escalação ela deve seguir o parâmetro, né? Acho que a equipe deu um respaldo bom, tanto o primeiro tempo nosso em Fortaleza foi muito bom, né? O segundo tempo nós soubemos jogar o jogo e as trocas acabaram também melhorando a equipe, né? É o que nós sempre falamos para os jogadores que estão fora. Quem entrar, ele tem que fazer mais do que quem está jogando pelo tempo menor dentro do campo. Então, nós perdemos o Igor, né? Mas nós estamos tranquilos em relação a isso. Nós temos o Natanael, temos o Arthur, né? O Natanael ficou aqui no período de treinamento para até se recuperar, é um jogador muito importante. Quanto a Marlon e Toró, nós estamos ansiosos pela volta dos dois, né? Claro que você tem que esperar o tempo certo para a gente acabar não perdendo eles, mas são dois jogadores importantes dentro das suas características. O Marlon dispensa comentários, né, pelo serviço prestado por esses 2 anos no Atlético. O Toró é um jogador que a gente aposta muito, né, pelas características, é um jogador de velocidade que joga pelo lado esquerdo do campo. E eu tenho certeza aí, se tudo correr bem, nas próximas 2, 3 semanas, quem sabe nós já poderemos ter esses jogadores e o grupo completo que dá muita tranquilidade para nós. Boa tarde, Eduardo. Felipe André do Jornal Hoje. Aproveitando o tema desses jogadores que não estão à disposição, além, é claro, do Marlon e do Toró, como você estava falando, teve as 2 últimas contratações, né, o Jefferson e o João Lucas. O João Lucas, que apesar de ter idade sub-20, não foi relacionado para nenhum jogo, seja Campeonato Goiano, seja Brasileiro Sub-20, apesar de estar atuando até pouco tempo atrás. E o Jefferson, que esse já tem um maior tempo sem atuar e que a gente já via por algumas imagens antes da gente retornar, que ele já estava treinando até, correndo ao redor do gramado e tudo mais. Eu queria saber da situação desses 2 jogadores, se você pretende utilizar esses 2 jogadores, o João Lucas, se ainda pretende passar pela comissão principal antes da categoria Sub-20, e como é que está a situação do Jefferson? O Jefferson é um jogador que nós acompanhamos há muito tempo, né? Um atleta que o clube monitorava, e o projeto do Jefferson é presente e futuro, né? É um jogador que nós apostamos muito, que vai agregar muito para o Atlético. Ele vinha, como você falou, vem de um período muito longo de inatividade, né, de jogo, né? Ele treinava no Goiás, mas não jogava. Então ele passou por um período de adaptação, começou agora os trabalhos com bola.
Mesmo o caso do João Lucas, ontem foi o primeiro treino dele com o grupo, então ele vai levar ainda um período para se adaptar. E nós vamos analisando a cada treino, a cada jogo. Nós sabemos que agora, essas próximas semanas, são semanas com menos carga de treinamento, principalmente para quem vem jogando, e nós vamos ver a evolução dele. E a hora que acharmos que eles estejam aptos a estar inserido dentro do jogo, eles vão estar, mas o processo com eles está caminhando normalmente e esperamos aí numa sequência também poder utilizá-los. Boa tarde, Eduardo, Jornal Popular. Vocês vêm de uma vitória importante, 3-0 sobre o Fortaleza, e tem a presença da torcida amanhã, depois de algum tempo, né? E o torcedor muitas vezes se baseia pelo resultado anterior, né? E tem esse fator novo que é voltar a presenciar um jogo. Como é que vocês estão lidando, como é que você vai trabalhar isso com o teu elenco para esse jogo? Boa tarde. Espero, a gente está muito feliz, né, de ter o nosso torcedor ao nosso lado. Nós vimos lá em Fortaleza como o ambiente muda em relação ao que nós estávamos acostumados com a torcida, né? Eu espero que a torcida, você frisou bem, tenha paciência com o jogo, né? Nós temos um jogo muito difícil, que ele nos apoie até o final do jogo. Nós vimos o lado contrário lá em Fortaleza, Fortaleza vivendo um momento ímpar na história do clube, né? Chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, em terceiro no Brasileiro e com 20, 30 minutos de jogo. Claro que nós estávamos tomando conta do jogo, a torcida se virou ao Fortaleza, né? Vaias para jogadores, então espero que a nossa torcida faça o contrário, que a nossa torcida apoie. Vai ser muito importante ter o carinho deles, né? Nós estamos se apoiando muito também nisso, de fazer um ambiente diferente para voltar a vencer dentro do Ascioli, e eu acredito que a torcida vai ser fundamental, mas é o que você falou, nós temos que saber que nós estamos num campeonato brasileiro, nós estamos num campeonato difícil, e que o adversário vai te trazer muitas dificuldades, um adversário que está só na final da Copa Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil. Então é apoiar e torcer até o final, que eu tenho certeza que eles vão ser fundamentais para a gente voltar a vencer no Ascioli. Eduardo, Natália, do Sistema Sagres de Comunicação, e até sobre o adversário, né, sobre o Atlético Paranaense. Na última rodada, eles pouparam alguns jogadores, pensando também nesse confronto contra o Atlético Goianiense. Como é que você vê esse confronto específico contra o Atlético Paranaense? Dá para o Atlético enfrentar o Furacão com a mesma postura que entrou em campo lá no jogo contra o Fortaleza? É isso que esperamos, Natália. Sabemos a dificuldade, como eu disse, né? É um clube que nos últimos anos, junto com Palmeiras e Flamengo, no meu ver, são as equipes que mais evoluíram no cenário brasileiro, né? Uma equipe que vem de títulos, como eu frisei, final agora de Sul-Americana. Uma equipe muito competitiva, muito organizada, né? Nós enfrentamos eles, sabemos das dificuldades, mas também tem um alento que nos 4 jogos que nós fizemos esse ano, mesmo não tendo vencido, todos nós jogamos de igual para igual e poderíamos ter vencido. Então, o que eu falei para os atletas e tenho frisado, nós precisamos se impor, nós precisamos mostrar para o adversário que nós queremos o jogo. E é isso que nós vamos fazer amanhã, claro que com responsabilidades, com muita concentração, sabendo da dificuldade que é o jogo, sabendo do que o adversário pode nos pôr em dificuldade, mas nós precisamos se impor, né? Até esse fato da volta da torcida, a torcida vê dentro do campo uma equipe que busca o resultado, a gente não controla o resultado, isso aí não dá para controlar porque o futebol é incontrolável, mas a gente controla a imposição, a intensidade, o mostrar para o externo, para a torcida que nós queremos o jogo, e foi o que nós fizemos em Fortaleza, né? Primeiro tempo nosso, eu acredito que o Fortaleza até foi surpreendido pelo fato da imposição que nós tivemos, jogamos no campo ofensivo, e é isso que nós queremos fazer amanhã também contra o Atlético. Éder, boa tarde, Natália do Sistema Sagres de Comunicação. Vocês vão enfrentar nessa quarta-feira um adversário que já enfrentaram 3 vezes e o Atlético ainda não conseguiu vencer, que é o Atlético Paranaense. É aquele adversário que está engasgado, Éder? Boa tarde, Natália. Primeiramente, que bom ter vocês aqui novamente, cara. Eu acho que a gente está voltando ao normal aos poucos e fico feliz com isso. A torcida também voltando aos poucos, então isso só tem a agregar ao futebol. E sim, internamente a gente sabe que tem esse tabu, né, esse jejum aí, e a gente tem uma vontade imensa, não só por ser o adversário Atlético Paranaense,
mas porque a gente quer embalar a segunda vitória, a gente sabe o quão é importante você embalar vitórias dentro dessa competição. Então, independente de quem seja o adversário, a gente quer ganhar do Atlético Paranaense, quer também ganhar no final de semana do Fluminense. A gente quer embalar vitórias para conseguir os lugares mais altos na competição. Fala, Éder, beleza? Tudo certo? Éder, quando a gente está ali na beira do campo, Ei. Funcionando? A gente está ali à beira do campo e a gente vê nas partidas que tem a torcida que é diferente para a gente. Eu queria saber para vocês já tiveram uma experiência contra o Fortaleza. Agora jogar ao lado da torcida, no Antônio Ascioli, como é que está a ansiedade de vocês? O que vocês vão sentir ali no campo? Cara, eu vou contar um fato que aconteceu, a gente entrando para aquecer lá contra o Fortaleza, e o primeiro cara que estava do meu lado era o Dudu, e eu olhei para ele assim do nada e a gente, abriu um sorriso e falei, Dudu, tava com saudade disso. Todo aquele carinho da torcida do Fortaleza, né, vaiando a gente e tal. Então, eu acho que foi uma coisa que faltava demais, cara. Faltava mesmo, assim, não é coisa só para agradar o ego do torcedor. Faltava mesmo. A gente, jogador, sabe o que é importante. Tanto a favor quanto contra, a gente sabe que o torcedor é uma peça fundamental no meio do futebol. Então, a gente viveu isso contra agora, né, no último jogo, e espero que a favor a gente possa dar alegria ao torcedor, ter o mesmo desempenho que tivemos fora de casa, e assim, como eu disse, está voltando tudo ao normal, a gente possa voltar a vencer dentro de casa, que para a gente é o normal, que essa sequência de empates e derrotas, ela é complicada, não é coisa que a gente está acostumado. Então, que tudo volte ao normal, que a gente volte a fazer bom desempenho dentro de casa e boas vitórias. Ô Éder, até em cima desse sentido ainda, acho que você é um dos poucos jogadores aqui do elenco que já teve a oportunidade de ver, né, a torcida do Atlético presente no estádio. E eu queria que você falasse qual que é a característica da torcida do Atlético, né? É uma torcida, na sua visão, que incentiva? E o que você espera desse torcedor do Atlético nesse retorno? Você já falou aí que o pessoal pegou bastante no pé de vocês. Você espera que agora seja ao contrário, que eles vaiam lá, o Atlético Paranaense, e que na hora que vocês entrarem, aplaudam? Como é que é a avaliação que você faz, né, dessa torcida do Atlético? Eu espero que eles, quando o adversário entrar, independente de quem seja, vaiem, porque é complicado você tomar um susto logo quando você entra em campo, e nos apoiem a todo momento. Eu tive alguns jogos com torcida aqui, e vi, sim, esse apoio da arquibancada, por mais que seja no Olímpico, que é uma arquibancada um pouco mais espaçada, né? Então, hoje a gente tem o estádio Antônio Ascioli ali, que é bem próximo. A gente sente esse calor da torcida, sente esse apoio. Espero que eles continuem nos apoiando durante todo o tempo da partida. Eu acho que uma característica muito boa desse grupo é a mentalidade forte. A gente sabe que dentro da competição existem oscilações, e a gente passou por elas, mas você pode ter certeza que a gente está determinado a voltar a fazer bons resultados dentro de casa, porque isso é o que leva as equipes a conseguir bons lugares na competição. Então, que a gente consiga novamente ter a mentalidade forte dentro de casa, impor o nosso ritmo e buscar a vitória. Boa tarde, Éder. Felipe André, do Jornal Hoje. Opa, aqui no canto. Felipe. Éder, esse vai ser o primeiro, ainda aproveitando um pouco o assunto da torcida no estádio, vai ser o primeiro jogo da história do Atlético com torcida na primeira divisão, né? O Atlético tinha reformado a Ascioli, teve aquele jogo histórico contra o Internacional, mas sem público desde então. O quão importante é para vocês ter a possibilidade de deixar o nome marcado ainda mais na história do clube, de um clube que pela segunda vez estava na Sul-Americana, que está tendo no estádio particular na primeira divisão, tanto na Sul-Americana quanto na Série A, e agora pela primeira vez contando com a presença de público, é claro, na primeira divisão. Olha, eu acho que o jogador que ele almeja uma carreira grande, ele tem que estar presente nesses momentos de conquista. Ano passado nós tivemos uma campanha muito boa no Brasileiro, de pontuação, então você sabe que o nome fica gravado na memória do torcedor, na história do clube. Eu acho que amanhã é mais um momento da gente estar fazendo essa história, né? Por mais simples que ela possa parecer, na cabeça do torcedor, acho que vai ficar bem marcado, porque é a volta do clube para a Série A com torcida, no seu estádio reformado.
Então, na minha cabeça é isso, é aproveitar mais uma chance de estar fazendo história, tanto para a torcida quanto para mim individualmente e para o clube. Isso é bom para todo mundo. Éder, boa tarde, um abraço para você, para todo mundo. Essa presença da torcida no jogo, será que ela é um combustível a mais para, de repente, o Atlético conseguir uma vitória para cima do Atlético Paranaense? E a gente que acompanha o Atlético há muitos anos, a gente sabe que o Atlético Paranaense é uma pedra no sapato de muitos anos, né? Desde 2007, quando teve lá um confronto na Copa do Brasil, sempre fica assim, o Atlético não consegue superar esse adversário. Será que a torcida ela vai trazer essa energia, esse combustível que o Atlético Goianiense precisa para superar esse adversário? É importante, Éder? Olha, a torcida ela é muito importante. Já falei aqui desde o começo que ela é um fator principal no meio do futebol, mas ela não pode ser o fator principal para se vencer um jogo. Se isso acontecer, é sinal que o nosso trabalho está sendo mal feito. E é algo diferente que está sendo aqui. Agora vocês vão retornar, vocês vão ver o dia a dia, como é feito o trabalho aqui, vocês já sabem de anteriormente. Então, assim, que a torcida ela seja um plus e não seja o fator principal. Porque o nosso diferencial principal tem que ser a nossa atitude, tem que ser o nosso desempenho. Em nenhum momento a gente pode estar dependendo de coisas externas, porque o jogo ele é decidido dentro de campo. Então, parte muito do nosso pensamento, da nossa atitude, da vontade de vencer e da vontade de estar fazendo bons jogos, cara. Eu acho que a gente passou por essa fase ruim, de empates dentro de casa, de derrotas doídas fora, mas em todo momento a gente teve uma mentalidade forte, porque a gente sabia que a gente voltaria nessa fase boa. E eu acho que o jogo contra o Fortaleza foi um forte indício de que a gente está voltando aos caminhos de vitórias, voltando ao nosso caminho de voltar a ficar lá em cima da tabela. Que satisfação, hein, Éder? Estamos de volta, meu irmão. Oh, bom demais, né? Você tava com saudade. Tava, pô. É bom. Aqui é ruim falar para as câmeras só, sem ninguém, vocês olhando. Mas é bom. Aos poucos tudo volta ao normal. Com certeza. Inclusive o Atlético voltar a vencer no Ancioli também é Sim. necessário para voltar ao normal. Muito. E esse adversário, eu até tive a oportunidade no domingo de ver parte do jogo e o Atlético Paranaense não estava assim, com a força máxima. Teve gente sendo poupada para esse duelo. O que você pode dizer sobre esse adversário? Olha, a gente se prepara para já contra o Atlético. Eu me coloco no lugar deles. Se eu estivesse entrando com um time reserva, você pode ter certeza que eu estaria dando a vida porque eu queria aproveitar a chance. E se eu tivesse de titular, eu estaria dando a vida também, porque se eu der mole, o reserva vai me atropelar e vai ganhar minha vaga. Então, assim, o nosso pensamento é para enfrentar o Atlético, independente de quem esteja do outro lado, nomes de quem esteja jogando, a gente vai enfrentar uma equipe organizada, que historicamente faz bons jogos fora de casa, não só contra a gente, contra qualquer equipe. Então, a gente está preparado para enfrentar o Atlético, sabemos da dificuldade, mas a vontade de vencer ela é bem grande. E então, acho que tem tudo para a gente conseguir fazer o que está sendo planejado, o que está sendo treinado, e no final a gente comemorar todo mundo junto.